Opa, boa noite pessoal, muito bom falar com vocês aqui sábado, né? Eu acho que o pessoal está mais descansado, muito legal aqui. Hoje a gente vai ter uma live aí bem bacana aí com o Guilherme Lana. Deixa eu adicionar ele aqui. Ô, e aí, meu cara? E aí, tudo bem? Tudo, tudo certo? Pô, sempre apanho, passo 2, 3 minutos porque eu tava vendo qualquer. Sempre apanho do Instagram na hora de chamar o ao vivo dele. Na verdade, eu tava Ô Gui, tá cortando o teu áudio, velho. Você não tá conseguindo me escutar direito? Agora sim, mas antes você falou e eu não vi. Agora você consegue me escutar? Isso, agora tá ok. Tá, beleza. Não, eu tava só falando que eu apanho pra achar as pessoas ao vivo. Não sei se fica sempre na home ou se, na verdade, eu tenho que entrar no perfil dela pra localizar se ela tá ao vivo. Entendi. Na hora que eu clico aqui, ele me dá, assim, se eu souber o teu nome, aí ele busca, mas ele não referencia, só quem entra mesmo na live, né? Eu acho que tá cortando um pouquinho, mas vamos tentar e aí qualquer coisa eu te aviso, a gente vai parando, tá? É fone de ouvido, então eu vou fazer. Tá, você tá me ouvindo bem, né? Eu te escuto perfeitamente. Beleza, tá. Então vamos lá, Gui. Hoje, eu até te mandei um roteirinho, né, que é pra gente seguir. Mas hoje, pessoal, boa noite a todos. Quem estiver com a gente aqui, fico muito feliz, né? A ideia hoje da live é a gente trazer um pouquinho aí do mercado, como o mercado se movimenta. Nosso tema hoje é o grande Gui, conhecedor aí das aplicabilidades, chatbots, né? No Consumer Experience, né? Então, como o chatbot está impulsionando aí a parte de experiência do cliente, quando a gente está falando de qualidade, né, de comunicação, omnichannel, alguns aspectos aí relevantes quando uma marca busca entregar rapidamente velocidade e qualidade aos seus clientes, né? Então o Gui vai trazer aí algumas explanações, né, como ele projeta, algumas prospecções dentro do mercado. A gente tem um roteirinho aqui para seguir, até para fazer umas perguntas aí, para a gente contextualizar, tá? Então, todos, eu acho que a maioria do pessoal me conhece, sou o David Braga, né, um dos fundadores aqui da ideia do Maestria Dados. Dentro do Maestria Dados, aqui geralmente pelo Instagram, a gente vai trazer muito conteúdo um pouco voltado a business, a negócio, a mercado, tecnologias, tendências. Então, é isso que a gente vai tratar hoje. Chatbot é uma grande crescente aí no mercado mundial, né? E aí hoje trouxe um cara aí muito, muito top aí, que conhece bastante, já fez bastante coisa aí em relação a isso, tá? Gui, se apresenta pro pessoal. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Guilherme, eu trabalho no CTM. Nós temos aplicações de volta lá dentro, algumas delas focadas no chatbot, mas o mais importante desse tópico foi um aprofundamento na faculdade sobre motores dados ao marketing. E aí, um pouco do background, eu vi uma e aí, com o tempo, eu passo a me interessar mais por análise de dados. Ô Gui, peraí, rapidinho. Teu áudio tá cortando bastante, mano. Será que é o fone? Quer tirar o fone pra gente ver? Eu tô sem fone, esse é o problema. Ah, é? Eu queria saber nos comentários do pessoal. Pessoal, comenta aí pra saber. Eu perguntei pro meu irmão, que ele tá na live, e ele disse que tá cortando. Mas às vezes pode ser pra mim só, né? O retorno só pra mim. Verdade. Deixa eu ver se eu consigo melhorar com a posição do celular.
Tá? É porque como você vai explicar, né? Se ficar cortando, às vezes a pessoa não capta, não absorve, né? Consegue me escutar melhor agora? Cara, melhorou. Melhorou. Se ficar assim, parece assim, quando você faz frases mais curtas, eu entendo, vai perfeito. Aí quando você começa a falar, ele fica tapeando a gente aí. Bom, mas aí voltando ao ponto de que eu estava trabalhando com marketing e aí eu decidi focar em análise de dados. E aí com a análise de dados veio a inteligência artificial e são diversas indústrias que a gente trabalha, né, David? E aí uma delas, pô, ajuda, né? Caraca, mano. Não, mas agora o áudio ficou bom. Acho que o áudio é o mais importante. Nossa cara gorda não precisa ficar muito pro pessoal ver, não. Não é o que salva aqui o nosso conteúdo, né? Mas Então, manda aí. deixa eu pensar num apoio aqui, ó, quer ver? A gente vai construir um apoio e aí ele não vai cair, eu tenho certeza. Porque aqui tem que pensar na estrutura. Então, assim, com o passar do tempo, eu passei a desenvolver soluções para diversas indústrias. Uma delas é o marketing, né? Eu faço alguns projetos relacionados a marketing dentro da faculdade, dentro do trabalho. Claro que, assim, do trabalho a gente tem cláusulas de NDAs, que a gente não pode abrir detalhes a respeito, então vamos manter isso numa caixinha fechada. Mas existem projetos como o da faculdade que eu posso muito bem estar compartilhando com o pessoal e vai ser muito legal falar a respeito. Oh, bacana. Eu acho que esse ponto, assim, porque assim, hoje quando a gente fala a gente vem com um assunto tão abrangente, para a pessoa materializar, né, como isso daí é aplicado, talvez um código, talvez um estudo, né, talvez um documento ajuda bastante. Aí a gente posteriormente pode mandar um direct aí para quem quiser o conteúdo que você puder passar, aí a gente manda para eles, beleza? Uhum. E aí, pessoal, chama no direct lá, pode mandar lá quem quiser aí, eu já vou deixar listado aqui para me enviar, beleza? Gui, em relação aos os fundamentos hoje de chatbot, como a gente tem como definir isso? A gente tem como falar, olha, para estruturar uma arquitetura, uma solução para aplicar chatbot, a gente precisa seguir esse roteiro, mais ou menos. Existe isso ou existe várias estratégias? Bom, primeiro a gente precisa definir o chatbot. O chatbot ele pode ser desenvolvido de duas formas distintas. A primeira delas, ela é baseada em regras. Então, a gente define se acontecer tal evento, responda de tal forma. Esse é um chatbot bem antigo, né? Que são os motores de chatbots mais antigos e também são os chatbots que têm mais aplicabilidade no seguinte sentido. Você tem plataformas que você pode acessar e desenvolver por regras de sim ou não. Já o segundo tipo de chatbots são os chatbots cognitivos. E aí os cognitivos são aqueles que a gente desenvolve com machine learning, né? Então, os mais atuais, que aí são os que a gente utiliza como tecnologias da IBM, como o Watson, o Google Dialog, se eu não me engano tem o da Microsoft, que eu esqueci o nome, é L alguma coisa, mas existem outros motores. Esses são motores cognitivos. E aí sim a gente pensa na arquitetura para basicamente entregar diversos dados para eles e o motor cognitivo vai basicamente fazer suas ligações de padrões e pensar nas melhores respostas para cada pergunta que ele recebe como entrada. Entendido. Uma pergunta até assim, eu estudei um pouco o chatbot, né? Fiz pouca coisa. Em relação hoje nessa linha de NLP, quando a gente está falando, por exemplo, uma Alexa da vida, ela está interpretando a linguagem falada. O chatbot, ele interpreta basicamente o texto escrito e toma decisões. A gente pode considerar isso também, o NLP, ou não? Aí vem a divisão, né? O NLP, o Natural Language Processing, ele está relacionado ao texto e ao texto que é processado. Agora, quando a gente fala de fala, né? Quando está pensando em áudio, uma transcrição áudio para texto, é um outro segmento.
Então a gente divide o chatbot dos assistentes virtuais. A Alexa é um assistente virtual e não necessariamente um chatbot. Mas ela tem um chatbot junto com um assistente virtual, entende? É como se fosse um complementando o outro. Uhum. Então, porque assim, eu penso que quando a gente imputa informação, ela transcreve o áudio, joga isso para texto para poder processar, né? Penso eu que o fluxo seja esse. Então, por isso que eu até fiz essa pergunta. Mas é exatamente esse processo. Primeiro tem a transcrição de áudio para texto. A partir do texto tem as possíveis, existem a interpretação de sentimento e análise de intenção. A partir da intenção, aí a gente faz uma correlação entre a intenção e a resposta necessária, e aí sim transcreve essa resposta para áudio, no caso da Alexa. Bacana, bom saber. Então é meio que uma estrutura embasa hoje essa estrutura talvez mais avançada, né, dos assistentes virtuais. Hoje, com o avanço e o progresso do Deep Learning, existem alguns estudos que estão tentando encurtar o caminho, não ter essa necessidade de transcrever para texto e interpretar a partir do texto, e fazer isso a partir do próprio áudio. E aí são tecnologias de Digital Signal Processing, né, de processamento de sinal digital. E aí, assim, são estudos que ainda estão no campo de, como a gente pode dizer, não é nem beta, né, porque não está em teste ainda, mas tipo, é um pedaço de pesquisas que estão tentando avançar nesse tema. Entendi, saquei. Legal. Eu acho que é realmente algo que tem muito campo, né? Tem muita aplicabilidade no mercado como um todo, né? A gente tem aí cada vez mais a velocidade de rede, né? De internet aumentando, né? De velocidade. Então, eu acho que isso vai impulsionar estratégias parecidas como essa. Exato. Só para complementar... Pode ficar à vontade. Pensando em internet, né? A gente antigamente tinha essa limitação. Hoje, assim, pelo menos aqui na região de São Paulo, conseguir uma rede de 50 megas já é uma facilidade. Então, com isso a gente consegue fazer streaming de dados, né? E aí o streaming a gente está falando não só do Netflix e do Spotify, mas também o streaming de informação. Quando a gente fala um Ei Alexa, se você tiver uma Alexa, provavelmente ativou aí, então você consegue fazer essa transmissão do dado com agilidade, né? E isso é muito importante. Outro ponto são as distribuições de cloud, né? Quando a gente pensa nos data centers, cada vez mais os data centers estão próximos da gente, né? No caso da Google, com o Google Assistente, no caso da Alexa, com a AWS, os data centers estão próximos de nós, né? Temos aqui em São Paulo com três zonas, temos na Europa com diversas regiões, nos Estados Unidos. Então isso faz com que o nosso dado precise trafegar até esse data center que já está próximo, e a partir de lá a gente tem uma rede muito mais ágil para conseguir transcrever esse nosso dado e trazer resultado para o negócio. Entendi. Esse tipo de coisa, eu lembro que quando eu estava fazendo alguns estudos em relação a Edge Computing, né, que é a tendência, na minha visão, de inovação, até com a chegada do 5G, essa ideia de Edge Computing, hoje os dispositivos celulares, smartphones, né, tablets, cada vez mais parrudos em relação a hardware, provavelmente a gente vai parar de centralizar coisas em grandes servidores e trazer isso para as pontas, né? Então essa navegação do dado, eu acho que vai ter uma grande relevância em projetos como esse, né? Em aplicações como essa também, né? Porque realmente eu vejo que o tráfego do dado vai ser um pouco diferente e, obviamente, né, as estratégias de processamento também podem mudar bastante. Aí a gente entra até no tópico do 5G, né? Porque o 5G vai trazer a escalabilidade de conexão e processamento de dados para a ponta, né? Para o Edge Computing. Então, eu acho que assim, a gente está entrando num campo que é muito legal. Podemos continuar falando horas a respeito.
assunto que são os chatbots dentro da aplicabilidade de Customer Experience. E aí, vamos marcar um compromisso aí de trazer esse assunto de 5G, de Edge Computing, para uma nova conversa. O que você acha? Maravilha, maravilha. Já vou anotar agora, para a gente já marcar uma agenda, porque eu acho até que assim, quando a gente tem uma linha de raciocínio, né, eu vejo que lives tem muita coisa, às vezes, ponta solta, né? Se a gente puder criar uma linha de raciocínio, trazer aí eventos específicos com aquela linha de raciocínio, até a evolução daquele primeiro tópico para o segundo, né? Eu acho que traz bastante clareza para todo mundo, né? Eu acho que eu vou aprendendo contigo, a gente vai trocando, e aí cada um vai mostrando sua visão. Isso ajuda muito, né? No contexto geral hoje no mercado, eu acho que as maiores mentes, né? As maiores estratégias estão seguindo esses passos, né? Fazendo essas trocas, buscando no próprio segmento parcerias, ou até mesmo fora do próprio segmento, mas tentando compilar uma base de conhecimento em comum, né? Então eu acho que isso funciona bastante. Com certeza. Mas, cara, 5G é tipo um assunto que tá em alta. Eu participei um pouco da CES, que é a Consumer Electronics Show desse ano, né? E 5G foi um dos grandes tópicos a respeito. A IBM em si está participando bastante do Hybrid Cloud for Telco, para trazer a inovação de 5G para telecomunicações. E aí, assim, é um mundo que a gente pode explorar com toda certeza. Legal, bacana, mas tá anotado. Até te passei o link aqui, né, de referência, depois eu passo pro pessoal. Eu vi um overview bastante legal aqui, e um tópico me chamou a atenção, assim, que em relação ao chatbot, na aplicabilidade mesmo da experiência de usuário, um dos grandes cases, né, digamos assim, na indústria, é a indústria de bancos, né, a indústria de banking, né. A indústria de banking, aqui eu tenho até uma referência em números aqui, segundo a pesquisa do Febraban, né, de tecnologia bancária, 2019 entre 2017 e 2019 foram realizadas mais de 3 milhões de interações via chatbots. Então o número aumentou em 2018 com 80 milhões, né, de crescimento, um crescimento de 2.585% nos atendimentos. Então você vê que a gente olhando 2017, 2018 e 2019, sem falar até em 2020, a gente já teve um crescimento exponencial, né, do negócio. Então, a indústria, eu acho que representa bastante essa velocidade, essa digitalização do consumo chatbot. A indústria de banking é muito, muito forte nisso, né? Aí a gente entra, assim, nos projetos que estão em andamento hoje, né? A maioria são relacionados a banking, principalmente com a interação do usuário direto com os gerentes, né, das contas. Basicamente, o que a gente pensa, né? Na verdade, o que a gente pensa não, o que a indústria pensa? Que quando a gente tem um usuário tentando resolver um problema, ele tem, para a indústria de bancos, normas que determinam que ele resolva esse problema dentro de X tempo. Então, devido a essas normas, a indústria de bancos decidiu se adiantar, agilizar esse processo de interação com o usuário através de chatbots Outras áreas também estão se expandindo exatamente por essas normas, como é o caso de telecomunicações. Quando a gente fala assim, eu quero cancelar a minha internet, eu tenho que fazer isso, eu posso fazer isso dentro de uma URA cognitiva. A URA, para quem não sabe, é aquele, quando você faz a ligação para TIM, Vivo, enfim, você tem aqueles aperte o número tal para tal coisa, aperte o número tal para tal outra coisa. Isso é uma URA. Então, a gente tem as URAs cognitivas, que são exatamente para resolver problemas de forma ágil, sabe? E aí, boa parte dessa agilidade partiu-se do princípio de necessidade de negócio, por ter regras, por ter normas do mercado que determinam que tais tarefas precisassem ser dentro teoricamente virou meio que um compilado, né, um consolidado entre as auditorias, né, entre as auditoras, né, de cada segmento.
Então, coexistiu. Então, a gente pode dizer que a ideia do chatbot hoje, ele pode ser um componente de atendimento de comunicação, né? Então, ele criou essa vazão aí porque assim, eu particularmente, eu detesto ligações, né? Eu, como consumidor, uma das coisas que eu menos gosto de fazer preciso pegar o telefone e ligar, né? Então, quando eu vejo um chatbot no site, quando eu vejo um atendimento via WhatsApp, via algum outro canal de comunicação, eu acho muito mais fluido, né? Uhum. Eu tenho canais de WhatsApp, mas como eu tenho aqueles chatbots que estão baseados em regras e existem os chatbots cognitivos. Quando é um chatbot baseado em regra, eu desisto. Eu quero pegar meu telefone, ligar e resolver com um atendente, com uma pessoa. E tentar falar com essa pessoa o mais rápido, o mais breve possível, sem ter que ficar apertando trocentos mil números para chegar no atendente. Pois é. E também existe aquele negócio, né? Eu tenho uma percepção que, por exemplo, quando você liga numa URA, ele te dá os itens, né? Digite 1 para fazer tal coisa, digite 2 para fazer tal coisa. Então, assim, você tem as opções. Só que muitas vezes essas opções não estão muito claras. E muitas vezes essas opções não realmente não resolvem o que você esperava. Assim, não estão. Cancelamento, digite 8. Dificilmente você consegue ir nesse fluxo completo, entendeu? E aí no final ele redireciona para um atendente, né? Então eu acho que nesse campo aí de atendimento a cliente, tanto em um saque, em algum outro canal de comunicação que precise ter uma velocidade, eu acho que ainda falta bastante para evoluir, pelo menos a minha percepção, né? De cliente, né? Uhum. Tem bastante. Você fala quando você entra em contato, coloca uma pergunta: de que tipo de ajuda você precisa? Aí você fala cancelar a internet. Aí ele cancelar a internet, e aí já é uma forma de você pular, digitar vários números e ele interpretar a sua voz para te dar uma resposta ideal. É verdade, isso aí. Mas para colocar isso em prática, tipo, eu imagino a quantidade de testes que eles não tiveram que fazer, né? Porque imagina você falar uma coisa aleatória, totalmente, tipo, não aleatória, mas é um caso tão peculiar, tão particular, que essa URA tem que ter uma vazão do tipo de isso daqui eu não faço o menor sentido, eu vou passar por um atendente. Então eu imagino testes que deveriam ser feitos. Não, imagino, até porque existem sotaques, né? Existem dicções, existem diversos problemas na linguística, né? Brasileira, né? Digamos assim, e realmente dificultam muito, né? Uhum. Eu estava vendo aqui também no mesmo site em relação a algumas finalidades que são usadas chatbots, né? Chatbots. Então, assim, eu vejo existe uma grande finalidade, assim, grande intenção de consumo e aplicabilidade no mercado para chatbot em relação a saque, né? Até porque saque teoricamente é um serviço, né, que tem a sua, digamos assim, o seu time para ser respondido, né? Quanto menos melhor, mas pelo menos é algo que não tem uma velocidade tão grande, né? Então eu vejo que para eles um chatbot, algo um pouco mais direcionado, funciona bem, até por conta dessa assim, como é atendimento ao cliente, dificilmente a gente não tem aquela vazão, aquela velocidade muito rápida, né? Para poder resolver, né? Dependendo do problema, acredito eu, né? Esse caso, o ponto é a escalabilidade. Imagina que uma empresa faça uma campanha de marketing atraindo pessoas para o site dela. E aí, vamos pensar num serviço X, né? Tipo um serviço de streaming de músicas, um Spotify da vida, ou um streaming de vídeos, de filmes. Ele faz uma campanha para atrair muitas pessoas para o seu site. Imagina que dentro dessa campanha, sei lá, a gente conseguiu 1.000 pessoas acessando o site, das 1.000 pessoas, 10 tiveram problemas X, independente de qual foi. Eles entraram em contato. Se fosse um humano atendendo, ele conseguiria dar vazão para esses 10 atendimentos. Agora, e se a gente fizer uma campanha que escale para 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 10, não sei quanto que seria possível, mas...
E quantos não seriam os problemas? E aí você poderia contratar pessoas com a mesma escalabilidade. Eu vou contratar pessoas aqui para atender pessoas, para atender. Depois eu vou, tipo, realocar essa pessoa para outra atividade. Então, não tem a escalabilidade com as pessoas. E aí, para esse caso, o chatbot entra resolvendo um grande problema, que é a escalabilidade de atendimento. Entendi. Bacana, bacana. Em relação, eu acho que esse ponto aí talvez seja um dos pontos que mais ajudam a corporação e até mesmo a dar essa rotatividade, né? Porque, como você falou, digamos que a campanha exija um grupo de atendimento, um grupo de atendentes, né? Pessoas humanas sendo contratada. A partir do momento que aquela campanha acaba, termina ou por algum motivo é cancelada, aquelas pessoas muitas vezes podem ser desligadas também, né? Então, imagine o impacto disso na vida das pessoas e até mesmo em relação ao mercado, né? Em relação à economia como um todo, né? Então, não é interessante. Eu vejo que essa funcionalidade social que o chatbot criou é bastante legal, é bastante importante, né? E aí eu vi assim, outros pontos que são muito utilizados no chatbot. Depois do saque, né, que é o primeiro da lista, com mais aplicabilidade no mercado, temos as vendas, né, o apoio a back-office, o informacional, marketing, cobrança e entretenimento, né? Algum desses aí você vê aí uma certa tendência em relação à tecnologia, em relação à projeção, assim? Entretenimento, cada para um pode. Primeiro ponto. Para campanha de marketing, para ele tem aumentado. Então, conforme as pessoas estão dando autorização para que elas recebam mensagens das empresas através de WhatsApp, através de Messenger, isso envolve também políticas de privacidade que estão sendo atualizadas constantemente. A gente, com uma grande frequência, recebe novas atualizações de políticas desses serviços de mensageria que nós utilizamos. E aí, assim, dentro desse nicho, né, de campanhas, dessas autorizações que a gente permite, imagina uma empresa recomendando produtos para você, falando assim: olha, Guilherme, faz uma compra comigo, porque você seu perfume está acabando, outro duração agora um pouco campanha que eu pode estar fazendo, tá? Então eu vejo um grande potencial para ser explorado, que são essas campanhas. E aí precisa envolver pessoas e times de privacidade e proteção de dados, porque até que ponto eu estou invadindo a privacidade da pessoa para fazer esse tipo de campanha? Faz sentido? Sim, não, concordo. Eu acho que existe uma certa linha tênue, né, em relação à privacidade e recomendação, né? Quando você começa a recomendar, por exemplo, um Netflix da vida, ele recomenda para você em relação a filmes similares a que você tem assistido, que pessoas com uma série de filmes, né, que foram assistidos parecido com as tuas, com listas similares, costumam assistir. Então existe todo um embasamento ali. Quando a gente fala a nível de vender produto mesmo, de vender, tentar fazer venda, né? Eu acho que realmente o negócio é um pouco mais íntimo, digamos assim. Essa palavra não sei nem se é tão legal aplicar dentro do contexto de venda e comércio. Mas a gente sabe que as vendas vêm de um contexto totalmente coloquial, né? Então, desde que eu me entendo por gente, venda nunca foi formal. Venda foi na base da lábia, na base da conversa, tentando ser passado toda a mensagem daquela marca, daquela confiabilidade, daquela qualidade. Então, para isso, existia sim um tete-a-tete, né?
uma conversa mais informal, uma certa proximidade com o cliente. Eu acho que essa barreira em relação à tecnologia ainda existe muito forte, porque existem muitas pessoas que não têm confiança no chatbot, existem muitas pessoas que ainda se vê limitada até na utilização do chatbot por conta de conhecimento, por conta de alguns outros gaps, digamos assim, né? E assim, então assim, o que influencia no final? É essa acessibilidade, essa inclusão por completo. Quando essa inclusão por completo estiver talvez bem estruturada, bem formalizada, alcançando a maior parte das pessoas, pode ser que eu acho que uma análise de comportamento, de como a pessoa aceita, de como comece a formalizar essas diretrizes de privacidade, porque é algo que está sendo muito está vivo, né? É vivo. Então, agora que entrou o LGPD, existem algumas diretrizes, algumas regras já definidas, né, para informações sensíveis, para informações particulares, para como manipular aquela informação, direcionar aquela informação. Porém, eu também reparo que a própria LGPD, como um todo, tem todo um movimento, né, do lado de governança, do lado jurídico, né, que é o pessoal que é responsável por isso, e essas diretrizes estão atendendo a algumas necessidades do mercado e ainda estão tendo certas dificuldades. Então, quando a gente entra num quesito desse tão, digamos assim, tão discutível, né? Porque quando a gente entra num assunto discutível, por exemplo, eu posso achar que receber uma recomendação de um celular pelo chatbot é comum, mas talvez a minha mãe não ache, talvez a nossa outra amiga da IBM não ache. Então assim, a gente entra num contexto mais pessoal, né? Um contexto mais humano, digamos. Então, fazer a tecnologia transpor essa barreira humana é um desafio. Com toda certeza. Eu vejo que, no caso assim, chatbots, no caso de privacidade, marketing em si, o avanço do marketing, ele está correlacionado com as discussões que os seres humanos estão batalhando para ter. Existem diversos documentários, tanto disponíveis na Netflix como na Prime ou em outras fontes da internet, que colocam essa interrogação nas pessoas do que é aceitável e do que não é. Só para elucidar, recentemente o WhatsApp mudou a sua privacidade, foi agora dia 8 de fevereiro, onde você passa a compartilhar com o grupo Facebook todos os dados, exceto conversas, né, porque conversas são privadas, com o grupo Facebook. E aí, assim, desses dados estão localização, com as pessoas com quem você normalmente conversa, também o tempo que você fica online, enfim, são muitos dados que estão sendo disponibilizados para o grupo Facebook. E o Facebook, uma das maiores rendas deles é o comércio de anúncios direcionados por interesses. Então, será que eu converso muito com a Luísa e aí, nesse caso, eles começam a pensar, olha, o gosto do Guilherme provavelmente é semelhante ao gosto da Luísa. Então vamos começar a recomendar para o Guilherme coisas relacionadas. E aí, onde que o chatbot entra nessa história toda, né? Tipo, fazer a ponte entre toda a interpretação e recomendação de dados e entregar para o usuário esse tipo de informação. E aí, nesse caso, a gente tem a discussão o chatbot, onde ele se aplica, e temos a discussão os dados e a privacidade deles. Então, são discussões que estão em aberto, né? Eu não tenho um posicionamento formal para colocar. Eu acho que nesse momento eu não gostaria de colocar assim, o Guilherme pensa de tal forma, porque eu ainda estou formando meu pensamento a respeito, de tanto que eu sou bombardeado a respeito. Não, concordo. Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente tem uma coisa maturando a nível de ideia, a nível de regra, né? A nível de maneira, de comportamento de mercado, digamos assim, é bem importante a gente
não se posicionar exatamente, né? Porque a nossa posição pode mudar lá na frente. Eu acho que assim, como é tudo é discussão, tudo é a maneira que mais funciona para você, e às vezes não funciona para mim. Claro que a gente tem que ter um consenso social, né? Isso não pode impactar. Eu vejo uma certa influência do chat, da interação chatbot com o cliente, no aspecto de conseguir direcionar o raciocínio do cliente, entendeu? Então, talvez, assim, por exemplo, quando a gente estrutura uma conversa, eu estou trocando contigo o meu raciocínio lógico, você está trocando com o seu, e a gente começa a embasar um ao outro. E começa a concordar ou discordar, né? Quando a gente está em relação a um chatbot, existe esse fluxo, mas eu entendo que é um pouco tendencioso a ser direcionado da forma que o chatbot gostaria que fosse, entendeu? Então, eu entro para fazer um atendimento, né? Então eu não tenho ele vai me ajudar, ele é uma ponte de ajuda, mas ele não é uma ponte mútua, né? De entendimento das coisas. Então é um fluxo que talvez pode ser direcionado. Então digamos que uma empresa utilize isso de má fé, ou utilize campanhas bem estratégicas dentro de um formato de chatbot, provavelmente eles consigam alcançar muitas pessoas, e muitas pessoas lá na frente não tenham percebido a gravidade ou realmente a profundidade da interação, né? Porque hoje eu não sei em relação ao ponto jurídico. Será que hoje o meu aceite de uma compra por chatbot entra nos termos de consumidor do Procon? Como é que isso funciona? Você tem alguma ideia sobre isso? Por exemplo, se eu faço qualquer coisa que seja, vou assinar uma TV por assinatura, será que o chatbot, aquele histórico de conversa, já enquadra num contrato? Como isso poderia ser interpretado? Bom, na verdade, responsabilidade para o usuário. Então, quando uma pessoa pode estar de acordo com a responsabilidade. Se caso acontece fluxo, dentro desse fluxo, a responsabilidade é totalmente pública. Pode não desenvolver, é responsável pelo que pode acontecer. Responsável não é desenvolve, mas no caso tem os termos políticos do próprio chatbot, e quando uma pessoa entra em comunicação de acordo com esses termos. Entendi. Peraí, acho que tem uma cortadinha na sua voz, deixa eu ver. Não. Peraí. Não, é isso mesmo. Então, essa questão é realmente capciosa, né, digamos assim. Eu acho que existe uma formalização, existe realmente quando é criado um software de chatbot, provavelmente já tenha todas umas regras a nível de privacidade, a nível de governança, a nível de compliance, políticas de segurança que devem seguir, né? Então, obviamente, quando a gente está falando de chatbot de grandes empresas, de grandes players, de grandes fornecedores, a ideia é que isso seja bastante confiável, né? Mas é só um ponto para a gente validar, porque com a crescente, com a escalabilidade e com essa exponencial aplicabilidade dentro do mercado, dentro de qualquer conceito, de qualquer segmento, de qualquer interação com o cliente, hoje o chatbot se tornou um canal de comunicação com as empresas, né? Então, por esse formato, eu acredito que tanto empresas pequenas, médias, grandes, internacionais, nacionais, podem ter essa comunicação. Então, a gente sabe que uma lei ou então uma jurisdição estrangeira é diferente da nossa nacional. Então, assim, tem pontos que é importante entender. É a mesma coisa, eu acho que entra mais ou menos na mesma ideia de quando a gente está dando nossa senha, quando a gente começa a usar navegadores diferentes, começa a imputar lá informações de cartão de crédito, coisa do tipo, e a gente vai acabando esquecendo, né? Mas, assim, existe uma certa troca de informações, a gente vai pulverizando nossas informações, entendeu? Então, para a gente fazer isso de forma assertiva, é bem importante que a gente, hoje, com o mundo do hackeamento, com tanta fraude,
tantos estelionatários aí dentro do mercado, principalmente o mercado brasileiro que sofre com isso, as grandes empresas investindo fortemente em inteligência, em predição, em análise para tentar conter esses grandes abusos, né? A gente sabe que é bem importante hoje fazer uma validação no que a gente já disponibilizou na internet, né, de forma digital. Então, eu vejo que a preocupação com o modelo chatbot, com o que você imputa de informação, tem que ser bastante importante, tem que ser bastante presente no dia a dia do brasileiro, no dia a dia de todo mundo, né? É bem importante pensar sobre isso, né? E se cuidar, né? E criar hábitos saudáveis para poder se defender de possíveis problemas, né? De possíveis fraudes, digamos assim. De fato. Aqui o mercado brasileiro ele é bem sensível a fraudes. O brasileiro ele é uma pessoa confiada de modo geral, então ele está desconfiado em relação aos chatbots, até que ponto eu, por exemplo, escuto ainda da minha mãe falando sobre compras na internet, se é confiável deixar o cartão de crédito, se é confiável comprar em tal lugar. Falo assim, mãe, você tem total razão de pensar assim, né, de questionar se tal lugar é confiável, porque é diferente de quando a gente tá pela rua e entra em qualquer loja e você vai lá e coloca seu cartão de crédito. Você não deveria fazer isso, né? Você deveria se preocupar também na rua, onde que você vai deixar o seu cartão, você vai utilizar o seu cartão de crédito, se aquele lugar é confiável. Então, no mundo virtual, isso também é relevante, né? Você questionar se é confiável ou não. E aí, na construção dos chatbots, eu vejo que vai ter diversas fraudes que vão começar a surgir especificamente para este tipo de aplicabilidade, né? Eu não consigo elucidar uma agora, mas vamos pensar da seguinte forma, de que um estelionatário cria uma página semelhante à original, né? Até um tempo atrás a Kibon fez uma campanha para coletar leads através do chatbot, para atrair as pessoas para o chatbot, para o Messenger. Elas respondiam algumas perguntas, isso gerava um lead para a Kibon, e você ganhava um sorvete de graça. Era um voucher que você ganhava, que você podia usar em qualquer lugar esse sorvete. Eu fico imaginando assim, e se o estelionatário simula uma página da Kibon, uma página da Magazine Luiza, uma página de outra empresa, e tenta convencer o usuário de que é a página real e tenta vender através do chatbot. O chatbot é um lugar seguro, você pode passar suas informações. Será que é essa a mensagem que a gente quer passar para os usuários? Né? Que no chatbot eles estão seguros porque não é uma pessoa que está interpretando, mas uma máquina. Então, eu vejo que vão começar a existir golpes específicos para chatbots. E a gente tem que estar atento exatamente para que quando eles acontecerem, a gente tiver o pensamento de caraca, isso daqui está fora do comportamento padrão e precisamos realizar um contrabalanceamento, uma contração para quebrar esse tipo de fraude. Entende? Entendi, claro, entendi. Exatamente, né? Porque passa a ser mais um mecanismo de garimpar informações, né? Onde você consegue criar mais uma janela. Antes a gente tinha muito aqueles sites fictícios, né? Aqueles sites que simulavam uma compra, um carrinho de compra, onde você imputava o cartão de crédito, né? Ou mesmo até alguns outros mecanismos. Mas a gente sabe que, mais uma vez, com o chatbot, até mesmo quando a gente usa um termo, olha, todas as informações estão criptografadas, tal, muitas pessoas assimilam esse tipo de menção como segurança total, né? Então, existem interpretações tecnológicas que, para pessoas um pouco mais leigas, ou então novas naquela ideia, naquele segmento, naquela forma de consumo, podem ter
um certo reflexo negativo ou então uma certa vulnerabilidade, né, para pessoas fraudadoras. É, E aí, em relação assim, Gui, em relação ao mundo de inteligência e machine learning, a gente sabe que basicamente o chatbot tanto ele embasa, né, como você falou do formato, né, do fluxo de desenvolvimento de um chatbot mais cognitivo. Nesse mundo, assim, nesse tipo de inovação, de solução, como você prospecta aí, como você vê uma tendência de expansão do consumo no lado da inteligência, como o chatbot vai estar apoiando aí estratégias de inteligência, estratégias de analytics, tomadas de decisões, possivelmente, como você vê isso? olha, o chatbot para a tomada da decisão, vejo que ele pode estar sendo colocado como um agente cognitivo para pessoas que precisam tomar decisões. Vai ser um canal para que pessoas possam acessar a informação de forma mais ágil, tá? Da mesma forma que no Advanced Analytics a gente tem dashboards para mostrar respostas do desenvolvimento que uma machine learning, do que uma inteligência artificial foi construída para detectar. A gente constrói alertas diretamente para um dashboard. A gente pode começar a construir para um chatbot, para que o chatbot avise tais condições. Então, essa é uma grande, não é uma grande tendência, mas é um desejo que eu vejo no futuro, sabe? Ao invés de eu utilizar um dashboard para um funcionário que trabalha no campo e possa estar com ponto do escutar assim, olha, você está sem equipamento, caso de saúde, está o efeito Tá dando uma cortada, Guilherme, nesse seu raciocínio tá dando uma cortada. Se puder voltar um pouquinho. Eu vou voltar um pouco. O que eu quero dizer é que nós temos as ferramentas, temos os dashboards, temos os chatbots, diversas ferramentas disponíveis para alertar e se comunicar com os usuários. Então, tá na hora da gente pegar esse chatbot e explorar um pouco mais. Vamos ver o que dá para a gente colocar dentro dele, em outros campos, outras aplicações, entende? Eu vejo que esse é um momento que a gente pode explorar. Entendi. É meio que expandir em relação a processo, né? E também integração, né? Eu acho que realmente existe muito campo para isso, né? Até por conta de ser algo que pode fazer aquela inclusão de pessoas com problemas visuais, né? Com deficiência visual, então talvez é um mecanismo muito forte, né? Para imputar e até mesmo para fazer algo que sonorizações, né, que possam ajudar. Como você falou, isso pode entrar no fluxo operacional, no fluxo de processo. Às vezes sabemos que hoje a indústria é muito forte, ainda tem muita mão de obra, né, manual, sendo aplicada em diversas ações perigosas, digamos assim, né, diversos trabalhos com uma criticidade alta, com periculosidade alta. Então, com isso, talvez realmente de alguma maneira a gente consiga encaixar isso dentro de um fluxo tanto interno de uma empresa como externo, né? Como algum serviço externo, alguma coisa, né? Realmente eu vejo bastante coisa, eu vejo bastante aplicabilidade. E é como a gente estava falando, né? A tendência em relação à estrutura, que é o que impulsiona as soluções dentro do mercado, já está acontecendo. Tem a movimentação do 5G, a gente vê cognição, analytics, advanced cada vez mais constante, né? E mais presente no mercado. As empresas, eu enxergo as empresas com uma certa maturidade um pouco maior hoje quando a gente vai vender um projeto de analytics, quando a gente vai falar de analytics. Então não está mais algo embrionário, não está mais algo a nível de piloto, digamos assim, né? Não é mais uma ideia inicial, é algo que já tá realmente presente e já tem um certo corpo, né, no entendimento de todos, né? Exato. Eu acho que essas coisas realmente vão impulsionar a maior aplicabilidade e ainda mais novas soluções com chatbots.
Uhum. Eu fico pensando, será que vai ter um momento que eu vou chegar no meu trabalho, vou abrir o computador e perguntar para o meu chatbot assim, tipo, o que eu tenho para fazer hoje? Ele vai lá, consulta minha agenda, mostra tudo que eu faço. Desse tipo de trabalho que eu tenho para fazer, prioriza para mim, vai lá e prioriza. Será que isso sabe? Ter um Jarvis da vida falando comigo. Você tá me lembrando aquelas. Eu já vi reportagem de hologramas, né, japoneses, né? Que o cara. Eu já vi uma coisa meio maluca, mas até saindo um pouquinho um contexto mais divertido. O cara casou com uma bonequinha, um holograma japonês. E aí era a esposa dele. Aí ele perguntava o que tinha que fazer, qual que era o passeio, qual que era o almoço, cada coisa. Você já ela? Cara, eu tô querendo assistir, ainda não assisti não. Esse é um filme que você tem que assistir. É totalmente dedicado a inteligência artificial, aos chatbots faz. E assim como ela tem também o Jinx, eu acho que é Jinx, um outro que tá na Prime, se eu não me engano. Ele tem um assistente no celular e aí ele se casa com ela, só que na verdade a assistente queria que ele se afastasse das pessoas e tomasse atenção somente para ela. Mas é um desenvolvimento bem interessante nos dois filmes. São cenários de explorar um pouco. Legal. Então, Guilherme, vamos fechar então nossas ideias. Eu acho que eu fiz umas perguntas que eu queria fazer, acho que ficou bem legal aí. Quiser concluir, passa aí tua ideia final aí de como a gente, qual que é a tua visão nessas tendências, dá um overview aí geral. Tá. Bom, primeiramente, os chatbots estão dedicados aspectos compostos, né? Eles devem começar a assinar quais são os padrões do chatbot, comportamentos são legais e para vocês ouviram um barulho agora, é porque um parceiro meu aqui, Adam, ele tá aí. Ele que tá perturbando o som. E aí, então, esse é a minha visão para o futuro. Ele tá querendo sair, eu acho que é o sinal de que a gente também precisa terminar, mas... Tem que dar atenção para ele quer passear. Não, exato, tá na hora de passear com ele. Mas, de toda forma, quando a gente fala de chatbots, o campo é imenso para ser explorado. Então, vem coisa boa por aí, com certeza. Top. Então, primeiro ponto, né? Vou anotar, né, nossa conversa. Vamos falar de 5G, vamos olhar um pouco para esse edge computing da vida, né? Esse processamento nas pontas. Eu acho que é algo muito legal de se falar, né? Pouco se fala em relação às soluções, porque realmente é algo muito abstrato em muitos sentidos. Mas eu acho que é uma coisa legal para a gente conversar. Então, eu vou anotar isso daqui, a gente se combina em uma próxima agenda. E meus agradecimentos, cara, muito obrigado aí pelo apoio aqui com o canal, com a ideia, a mensagem ficou muito clara. Fiquei muito feliz mesmo da gente ter conseguido. Claro. Era para ontem, mas, cara, hoje eu acho que foi ainda melhor porque as pessoas não estão cansadas do trabalho, né? Eu acho que muitos conseguiram descansar, né? Nem sábado todos, é mais tranquilo. Sábado, é um dia que você tá mais disposto a escutar uma live, ver pessoas conversando. Verdade. Eu acho que 7 horas da noite Deixa eu só liberar aqui pro meu dog. Vai lá. Então ele vai encher meu saco. Agora ele vai encher o saco de outras pessoas. Agora é o pessoal da casa, né? Agora é com os outros, não é comigo, mas não. Foi muito bom ter o seu convite. Vou ficar aguardando pelo próximo. Já temos um tópico, né, pra gente conversar. Então, cara, tamo junto. No que precisar aí, pode contar comigo. Inclusive, se for necessário, vamos desenvolver um chatbot para Maestria Dados.
Opa, aí sim, hein? Aí a gente coloca na prática, o pessoal vai testar na prática, aí é maravilha. Cara, então, fico feliz, obrigado a todos que participaram, que entraram, que nos ouviram aí. A ideia é exatamente essa, é trazer um pouquinho das previsões de mercado, trazer pessoas que estão trabalhando com grandes soluções, o Guilherme aí com todas as tendências na mão, né? Olhando para o mercado, um cara estudioso, um cara que está sempre se atualizando. Então, aqui, junto com a Maestria Dados, aqui a ideia é exatamente trazer pessoas assim, mentes que pensam, né? Pensadores que querem ajudar. Então, espero ter contribuído também com todos. Fico muito feliz. Novamente, obrigado, Guilherme. E agradeço, viu, pessoal? Bom final de semana aí. E assim, a ideia é essa. Conto com vocês nas próximas. Valeu, bom final de semana a todos. Tchau, tchau.